Quero que você abra comigo sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 27. Paulo estava preso e havia sido enviado para a Itália. Uma viagem longa. Então, a palavra diz assim no versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo, conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Site, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, é o que nos faz verdadeiramente andarmos com Deus. Nós acabamos de cantar: Senhor, queremos a Tua presença. A Tua presença é o nosso prazer. Para que serve a presença de Deus na nossa vida? Ou como ser guiado pelo Espírito Santo? A presença de Deus está em nós para nos guiar. Nós só somos guiados pelo Espírito Santo quando estamos cheios da presença de Deus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que decidiu viver com Deus. Viver com Deus, meu irmão, não é vir à igreja, não é dizer assim: então agora eu tenho que ser um pastor, eu vou ser um servo. Não. Significa um modo de viver diferente. Significa deixar para trás tudo aquilo que me prende a mim mesmo e ao mundo, e aos conceitos que eu tenho por verdade na minha vida, e acreditar naquilo que Deus diz. Confiar em Deus. Quando Deus fala com os seus servos, Ele fala de uma forma clara e suave. Quando nós temos intimidade com Deus, nós ouvimos esta voz.
E Deus nos guarda, Ele nos livra dos prejuízos da nossa vida, daquilo que vem para nos roubar, para aquilo que vem para atrapalhar o nosso viver em família, para roubar também as nossas finanças, para roubar os nossos sonhos, a nossa esperança. Então, a palavra de Deus conta que Paulo estava ali sendo levado em uma carga, mas como preso. Mas naquele momento ele ouviu a voz de Deus, e Deus disse a ele assim: olha, haverá grande prejuízo, grande perca neste navio de vidas. E quando ele disse isso, as pessoas ignoraram. Por quê? Porque Paulo era apenas um servo de Deus. Haviam ali naquele barco pessoas mais importantes do que Paulo. E a palavra diz que o centurião, que estava ali como chefe daquele navio, que poderia dizer vai ou não vai, para, segue, vamos aguardar, ele ouviu, deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Quem Paulo significa nessa passagem, meu irmão? Deus, um representante de Deus naquele lugar. Mas eles preferiram ouvir o piloto, preferiram ouvir o mestre, deram crédito a tantas outras vozes, deixaram a voz de Deus. Quando nós decidimos andar pelo nosso viver, pelas nossas experiências, nós ignoramos a voz de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo entristece, não é só quando nós pecamos. Apesar de que, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, pecamos contra Ele. Quando Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, quando Ele nos mostra o caminho de paz, o caminho de perdão, o caminho de arrependimento, o caminho que diz, renuncia, para deixarmos os nossos prazeres, deixarmos aquilo que agrada a nossa carne, e sofrermos um pouco por amor a Cristo. Quando nós ignoramos esta voz, nós ouvimos as vozes do piloto. Quem é o piloto? Você. Eu sei manusear a minha vida. Eu sei guiar a minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu posso fazer amanhã no meu trabalho. Eu sei o que eu posso fazer dentro da minha casa. Eu sei. Quantas vezes, meu irmão, agimos como um adolescente que já sabe de tudo? Não, eu sei. Não, vem aqui, meu filho, eu vou te ensinar. Não precisa ensinar. Eu já sei como fazer. E aí, prejuízo em cima de prejuízo. Perca em cima de perca. Porque, na verdade, deixou de ouvir a voz de Deus. Ah, não, peraí, como eu não sei, tem um mestre ali que sabe. Tem uma pessoa ali experimentada. E hoje ficou mais triste ainda, né? Que você nem sabe quem te orienta, mas se alguém falar mais firme e forte, e você assistir lá no seu celular, ou ver na internet aquilo, tem mais créditos. Porque ele tem um título. Porque talvez ele fale. É engraçado que neste tempo, até os próprios cristãos estão sendo enganados, sabia, meu irmão? Sabe como? Por falsos profetas, e é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Então o que eles fazem? Eles falam em nome de Deus, mas não condiz com a palavra. Sabe qual é a maneira número 1 de Deus falar, meu irmão? Quem sabe? Qual é a maneira número 1 de Deus falar? Pega aí a sua Bíblia, diz assim, é pela palavra. Meu irmão, se o que nós falarmos não testifica com esta palavra, não tem valor. Eu posso te dar um conselho da minha vida. Olha, faça assim, mas é um conselho. Não passa de um conselho. Mas quando eu falo o que está escrito aqui, Deus tem compromisso com esta palavra, meu irmão. Quando eu falo esta palavra, Ele diz assim, eu zelo para que ela se cumpra. Então não sou eu que estou dizendo, é Deus que fala através da minha boca e da sua boca também, meu irmão. Quando você se levanta para ser boca de Deus, para falar aquilo que Deus diz. Nós não podemos ser guiados, meu irmão, pelo piloto do desentendimento, do medo, das confusões da vida.
pelo piloto do momento. O momento não está bom. Tão difícil, tão complicado. E aí, aonde é que você busca? Você busca ouvir a voz de Deus? Porque aqui era uma tempestade. Interessante, meu irmão, que eles avançaram pelo momento. Porque o momento que Paulo disse era conturbado. Mas como é que estava a praia naquele momento? Tranquilo. Estava um sol aberto. A palavra diz assim, soprando brandamente o vento sul. Olha que vento suave. E quando o vento é suave, as ondas são baixas. É tudo tranquilo. Aí você olha assim, que maravilha, podemos navegar. Sabe por que é que Deus tem que guiar a nossa vida, meu irmão? Porque nós não enxergamos nem o dia de amanhã. Nós enxergamos muito próximo, mas Deus vê lá na frente, meu irmão. Ele vê a sua vitória lá na frente, meu irmão. Mas onde é que a sua vitória acontece? Aqui. Quando você decide aqui ouvir e obedecer a voz de Deus. Parar de ouvir a torcida. Parar de ouvir os familiares. Parar de ouvir a sua voz que grita. Eu sei como é que eu faço. Eu vou fazer assim. A Bíblia é muito radical. A Bíblia diz muito assim, eu posso viver a minha vida, os meus prazeres, do meu jeito. Não importa. Depois eu vou lá. Senhor, me perdoa. Está tudo certo. Como o Jorge gosta de dizer, vamos celebrar, né, Jorge? É assim. Enquanto Deus diz, arrepende-te. Muda o caminho da sua vida. Não é essa a direção que eu tenho para você. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aconteceu que esse povo foi poupado, porque dentro daquele barco tinha um homem de Deus. Porque haveria um grande prejuízo. E eles já sabiam disso. Passaram-se dias. E não tinha sol. E chuva forte. As embarcações naquele tempo eram precárias. Eles já estavam lançando, as malas já tinham lançado. Parte do navio, a armação do navio já estava sendo lançada fora. Sabe o que acontece quando, depois que eles fazem, tiram tudo aquilo, o que eles lançam para fora? Vocês sabem, meu irmão? Pessoas. Entendeu? Quem lembra a história de Jonas? Alguém pecou aqui. Alguém é o culpado. Aí ele disse, sou eu, pode me lá jogar fora. E jogaram ele no mar. É assim. Naquele tempo era assim. Então, imagine as pessoas já desesperadas, com medo de morrer. Naquele tempo, eu imagino, meu irmão, quantas embarcações deviam sair e não voltar mais. E nem se ouvia a história. Não tinha helicóptero, não tinha GPS, não tinha nada que pudesse mostrar. Se perdeu. Mas Deus vem e fala ao servo dele, diz, diga a este povo que eu vou poupar eles por tua causa. Quando você decide a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, meu irmão, Deus poupa até aqueles que estão dentro da sua casa, que não reconhecem a voz de Deus, que são insubmissos a Deus, que até blasfemam contra Deus. Não imagina que eles estão sendo abençoados. Mas olha lá. Não, meu irmão, é porque você decidiu ouvir e obedecer o que Deus diz. Obedecer a voz de Deus é uma decisão que muitas vezes é difícil. Não vou dizer para você que é simples, que é fácil. Porque na verdade é um desafio. Existe uma guerra, uma luta espiritual. Não imagine você que é só o seu entendimento. Não, meu irmão. Pois Satanás, ele usa do ardil, ele usa de setas malignas. Ele lança pensamentos maus, pensamentos egoístas. Esta é a arma que ele tem. Olha para você mesmo. Você tem que pensar em você mesmo. Você tem que agir conforme a sua convicção, faz o seu jeito. É assim que ele fala, meu irmão. Ele fala para mim, não fala para você? Fala ou não fala, meu irmão? Fala. Mas é nessa hora que a Bíblia diz, resiste o diabo. Submeta-se a Deus e resiste o diabo. Não, eu vou fazer a vontade do meu Deus. José era um homem de Deus, que tinha tudo para ser contra ele. E foi. Foi rejeitado,
foi lançado numa cisterna, estava ali para morrer, depois virou escravo, foi comprado. E depois de Deus exaltar ele, ainda ele vem lá, uma mulher, e se lança nos braços dele. Mas o coração dele, existiu uma decisão: eu faço só o que Deus manda eu fazer. Eu sou servo dele. Então, ele tinha decidido no coração dele fazer a vontade de Deus. Por isso, quando o pecado se jogou sobre ele, ele correu, ele fugiu. Eu ouvi um jovem dizer, esses dias, ele me falar, olha, vieram me falar que eu não sou homem. Porque, sabe, pastor, as meninas vêm se jogando. Eu disse, não. Isso não importa o que o mundo diz. O que importa é o que Deus pensa sobre a tua vida. Importa é isso. Importa não é agradar a homens, mas a Deus. Foi o que José disse. E quando Deus exaltou José, ele tinha todas as armas nas mãos, porque o país vivia em seca, não havia nem o que comer, uma dificuldade tremenda. Os irmãos de José vieram, depois seu pai veio. Mas Deus fala ao coração de José, essa chegou a hora de se cumprir o sonho que eu tinha te dado. Que você seria a flecha que estaria em pé, e todas elas ao seu redor caídas. Na qual seus irmãos riram de você, se acharam que você estava se exaltando, engrandecendo. Mas eu fiz isso, não para você os humilhar, mas para você mostrar que você realmente é meu servo. Então, no momento da vida dele em que ele podia fazer o que ele queria, porque Deus já tinha colocado ele no posto mais alto, aí que ele se humilhou mais um pouquinho e perdoou a cada um daqueles que estavam ali, meu irmão. A carne não quer perdoar, mas o Espírito Santo fala aos teus ouvidos e diz, este é o caminho de vitória que eu tenho para você. Sabe, irmão, existem pessoas que estão amarradas pelo diabo por falta de perdão, que talvez hoje nem ouça mais a voz do Espírito Santo, mas como Paulo falou naquele barco, e deu oportunidade de salvação àqueles homens, Deus me colocou aqui hoje para dizer para você, que é tempo de você dar um basta na tua vida, limpar o teu coração e perdoar aqueles que te ofenderam. Vá de encontro à vontade de Deus. Vá de encontro àquilo que Deus tem preparado de melhor para a sua vida, mas tudo isso depende de você, depende da tua decisão, depende de você se desgarrar do pecado, da aliança que você tem com aquelas pessoas que você sabe que têm afrontado a Deus, que têm vivido no pecado, mas para você é prazeroso estar ali, para você é prazeroso estar com aquelas pessoas, mas cada vez mais tem te afastado do Senhor. A voz de Deus não nos guia a viver neste mundo apenas regaladamente, das melhores formas possíveis. Poxa, vive uma vida regalada, uma vida de prazeres, olha com tudo, Senhor, o Senhor tem que dar tudo, porque a sua palavra diz que o Senhor dá tudo, então eu tenho que ter tudo. Mas o tudo que Deus diz aqui, chama-se vida eterna, meu irmão. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? O que é que o homem pode fazer neste mundo sem a salvação? Tudo é perca de tempo, é correr em vão, é lutar em vão, é conquistas que morrem. A Bíblia diz que a traça e a ferrugem corroem, consomem, meu irmão. A voz de Deus é a voz que nos faz enxergar a eternidade, meu irmão. Decida hoje ouvir a voz de Deus. Deixe para trás o que o piloto diz. Deixe para trás o que o mestre do navio te manda fazer, mas deixa verdadeiramente o Espírito Santo tomar a frente da tua vida, meu irmão, te guiar, levar você aonde Deus tem planejado para a tua vida. Será que hoje você está vivendo todo o propósito de Deus na sua vida? Analise a tua vida hoje. Será que você já está dentro do propósito de Deus? Peraí, esse é o propósito de Deus, Deus tem isso para a minha vida. Oh, glória a Deus, completei a carreira. Paulo
pôde dizer isso um dia. Completei a carreira, entreguei a minha fé, mas ele estava lá no fim já. Cumpriu o propósito de Deus na minha vida. Quando ele estava preso lá, na ilha, e Deus deu revelações a ele, de um reino vindouro, de tudo aquilo que iria acontecer, e que vai acontecer. Ou você precisa ainda entrar no propósito de Deus? Quantos aqui precisam entrar no propósito de Deus? Levante a sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero, Deus, viver os teus sonhos, os teus planos, os teus propósitos na minha vida. Você quer mesmo, meu irmão? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Interessante que quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria, ele disse o que era mais importante. Enquanto Marta estava correndo de lá para cá, fazendo isso, aquilo outro, Jesus disse, olha, Maria escolheu a boa parte. A boa parte é ouvir a minha voz. É saber o que é que eu tenho para a sua vida. E não você fazer aquilo que você quer e dar a desculpa que é para mim. Faça o que eu te peço. Jesus disse, a parte que Maria escolheu é a melhor e ninguém vai poder tirar dela. A parte que escolhemos melhor do Senhor, meu irmão, é ouvirmos a sua voz. Oh, aleluias. É poder dar crédito. Porque a Bíblia diz que o centurião dava mais crédito. O que é que tem mais crédito para você? Analise a sua vida hoje. Qual é o crédito que tem a palavra de Deus na sua vida? Daquilo que Deus tem para a sua vida. Daquilo que Deus já falou com você em profecia. Daquilo que o Espírito Santo já testificou no seu coração. Talvez foi lá atrás, meu irmão. Mas aquilo que Deus falou para você tem caminhado, crescido, você tem ido em busca, em ouvir mais a Deus e alcançar, ou ficou lá atrás? É tempo de retornar, meu irmão. É tempo de irmos ao encontro dos braços do Senhor, porque, meu irmão, só Ele pode nos confortar e nos levar, meu irmão, ao caminho de paz que Ele tem para a nossa vida, meu irmão. É isso que Ele tem para nós. É o descanso que vem dEle. É a força que vem dEle. Sabe, a paz que vem de Deus não é só ausência de guerra. Porque Davi vivia em constante guerra. O que é paz? É você lá na guerra saber que Deus está com você, meu irmão. Oh, aleluia. E aí você está seguro, confiante. Enquanto o inimigo está lá tremendo. O que é que vai acontecer? Davi dizia, uma coisa eu tenho, uma certeza eu tenho. Que Deus é por mim e ninguém pode ser contra. Aleluias. Eu vou lá sim, mas perseguir os meus inimigos. E eu só volto depois de os destruir. Deus está comigo. É a certeza que nós temos. Interessante que quando você ouve a voz de Deus, e Deus diz para você ir, às vezes no começo a circunstância está totalmente contrária, porque aqui havia um vento suave, brando, que vinha do mar, mas às vezes está tudo confuso. Deus diz vai, e você vai, meu irmão, para ver o caminho se abrir diante da tua presença, para Ele te mostrar que Ele é teu Deus. E quanto mais você ouve a voz de Deus, diga assim, eu terei grandes experiências. Davi era apenas um jovem, mas já tinha muitas experiências com Deus. Quando eles disseram, mas você vai enfrentar esse gigante, ele diz, não, Deus já me deu experiências tremendas, eu já enfrentei o urso, já enfrentei o leão, Deus me deu vitória, por que eu não posso vencer esse gigante? São experiências com Deus. O que o cristão precisa é ter experiências com Deus.
O que nós precisamos é ter experiências em ouvir a voz de Deus, porque quanto mais nós ouvirmos e obedecermos, mais clara essa voz será aos nossos ouvidos, meu irmão. Ouça. Quantas vezes o pastor diz, mas você opta pelo que você quer? O pastor não quer podar a tua vida, e nem quer te diminuir, mas quando ele fala, é um alerta. Paulo está aqui, porque ele está sendo preso, está aí profetizando que esse navio vai afundar. Não, ele mesmo estava no navio, meu irmão. Nós somos uma família, amém, meu irmão? Eu quero ver vocês vencer tudo, como o bispo quer, a pastora também. Mas muitas vezes Deus manda falar. Ele manda falar. E nem sempre que é agradável, meu irmão. Por isso nós temos que ouvir. E quando nós ouvimos a voz de Deus, através do profeta, porque Deus fala através dos seus profetas. Não fique ouvindo outros profetas. Com esse irmão que diz assim, não, eu vou fazer isso porque eu ouvi a voz. Não, como é que é? Falou através daquilo. Não se engane, meu irmão. Porque quando Deus falou com Josafá, ele disse assim, ouça os seus profetas e prosperareis. Imagina seu filho ouvindo a mãe do vizinho. Você ia achar bom? Sim ou não, meu irmão? Não, meu filho, que legal, ele ouviu a mulher que é a vizinha. Eu falei, mas a vizinha foi melhor que eu. É assim que você faz, mãe? Quem é mãe aqui? Você faz assim? Você vai ficar triste, não vai? Ouviu a vizinha e não ouviu a mim. Ou você acha que Deus engana? Deus põe você aqui nesse ministério, mas olha, eu pus você aí, mas não importa não, escolhe qualquer. Não, meu irmão. Ele te colocou aqui, a salvação é uma só, o evangelho é um só, a sua família é uma bênção, a família do Jorge é uma bênção, entendeu? Mas é diferente da minha, da Alessandra é uma bênção, mas ela cria o Pedro e a Ana de um jeito, e eu crio o Pedro e o Luca de outro, amém? É assim. Então Deus errou em colocar o Luca na minha família, ele tinha que ter nascido na família do Renato, é assim? Não, por isso ele diz, ouça os seus profetas e prosperareis. Quando você precisa de um conselho, vá ao seu profeta. Não fica ouvindo vozes, meu irmão, porque as outras vozes trazem confusão. A televisão hoje, ao levar o evangelho, tem pecado muito, porque tem pregado para crente. O propósito dessa palavra lá fora é exaltar Jesus Cristo. Porque para orientar discípulos, Deus já dá pastores. Então a voz que tinha que soar lá, não estou criticando pessoalmente ninguém, cada um segue o que quer, estou apenas guardando vocês como ovelhas. Aquilo não serve para a tua vida, não vai te edificar. O que vai te edificar é a voz do teu pastor. Então, quando você ouve a voz do pastor e obedece, dá crédito. Eles não deram crédito ao que Paulo dizia. Mas o pastor falou assim. Ouça, meu irmão, é a voz de Deus. Você não acredita que o pastor disse para mim? Ele falou assim, um dia o irmão falou para mim, falei, irmão, então, mas sabe, minha vida está uma bênção, está uma maravilha. Por que ele falou isso? Eu disse, não sei, vai orar que Deus vai te revelar. E daí um pouco, aquilo que o pastor disse, se encaixou na vida dele. Porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. Quantos creem que Deus cuida de você, meu irmão? Amém? Eu creio que Deus cuida de mim, meu irmão. E como é que Deus cuida de mim? É através do servo que Ele colocou na minha vida. Não importa que na hora, sabe, você fique incomodado. Não importa. Toda mudança incomoda. Tudo aquilo, meu irmão, que vem para ajustar a nossa vida, sabe? Está desajustado, aí ajusta. Dá uma dorzinha. Mexe daqui, sabe? Um desconforto. Ninguém quer esse desconforto. Mas é para você vencer, meu irmão. É o melhor. Diga, a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Amém? Quantos querem a vontade de Deus para a sua vida? Diga glória a Deus. Diga assim, Senhor Jesus, eu não quero mais ficar enganado
pelo caminho, preso às minhas próprias decisões, mas eu quero, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, dar crédito, valor à Tua voz, quando fala comigo. Me ensina, Senhor. Quando você precisar, meu irmão, abre a tua Bíblia e diz assim: Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina, pois a tua palavra, ela é a fonte. Interessante, meu irmão, que quando Deus me dá uma palavra, geralmente ela dura uma semana, às vezes meses, mas geralmente uma semana, que aquela semana eu preciso daquilo, e todo dia aquele versículo vem à minha mente. Todo dia aquele versículo vem à minha mente. Eu digo, oh, glória a Deus. Porque é a palavra que nos fortalece. E aí quando você vai orar, você ora aquela palavra. Porque quando a tua oração está ligada à palavra de Deus, meu irmão, tem um poder tremendo. Algo extraordinário começa a acontecer, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, meu irmão? Ouça. Mas quando você está confuso lendo a palavra, procura o seu profeta. Procura. Só olha, eu tenho uma decisão assim, assim. Às vezes ele nem vai te falar nada. Que ele vai dizer, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Mas ele vai orar com você. E a unção de Deus virá sobre a tua vida, meu irmão. E a palavra de Deus se cumpre sobre cada um de nós. Porque a palavra diz que naquele momento que você não sabe o que fazer, você vai ouvir uma voz que vai te dizer, este é o caminho, andai por ele.